Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje nós vamos ter um momento bem especial, um bate-papo aqui com três pessoas muito queridas, muito especiais aqui na cidade de Blumenau. Vão trazer um conteúdo relevante para esse momento que a gente está passando relacionado às declarações de imposto de renda. Não vou dar muito spoiler, porque cada um vai falar um pouquinho a respeito depois. Inicialmente, falar sobre o nosso podcast, Dádiva e Gratidão, a dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de vários, né? A dádiva, ela é movida pela liberdade, pelo interesse de ajudar e também o desinteresse em receber alguma coisa em troca. Eu dou, mas eu não espero nada em troca daquele que eu estou favorecendo. E a dádiva, ela também traz uma explosão de sentimentos, generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão, que é aquilo que complementa o nome desse nosso podcast. O objetivo desse podcast é conhecer organizações e movimentos aqui na nossa cidade que atuam com alguma causa, que visam sempre o bem da coletividade, ainda que as ações elas ocorram de forma individual. E essa é uma das questões que nós vamos tratar aqui hoje, porque são ações individuais, de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, que vão resultar num benefício coletivo. Então eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, que dessa forma também a gente consegue levar esse conteúdo para mais pessoas. Também temos a nossa página no Instagram e também no Facebook. O tema de hoje é fundos municipais de direitos, fundo da criança e adolescente, fundo do idoso. Vamos dar uma passada pela figura dos conselhos e também vamos ter aqui junto conosco, né, a presença do Edson Santana da Cruz, que é auditor da Receita Federal, e já apresentando as nossas convidadas também, a Cristiane Barcelos, ela que é gestora do Fundo da Infância aqui da cidade de Blumenau, e a Alessandra Bonelli, que é coordenadora do setor de apoio aos conselhos. Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E, enfim, por onde a gente começa? Vamos começar a falar dos conselhos primeiro, para depois chegar nos fundos, e depois falar sobre imposto de renda, doutor Edson? Pode ser, então... Podemos começar, vamos então. Vamos lá, vamos do início, então. Então, né? Inicialmente, obrigada pela oportunidade de a gente falar um pouquinho hoje sobre controle social, que é um tema tão importante para a sociedade. Historicamente, às vezes a gente escapa desses espaços, né, de participação, de democracia, e hoje à tarde a gente vai falar então um pouquinho aqui dessa importância do controle social, dos conselhos e desses espaços que podem ser transformadores, que podem trazer resultados e trazem, né, resultados importantes para a sociedade através das suas ações. Então, falando um pouquinho da Gerência de Apoio aos Conselhos, ela é vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Nessa gerência, a gente presta assessoria técnica e administrativa a 7 conselhos. Então, uma estrutura aí grande. E a importância dessa assessoria é dar possibilidade para que os conselhos tenham uma estrutura, tenham segurança na sua tomada de decisões e que possam dar essa devolutiva para a comunidade através de um processo de transparência, de divulgação, visibilidade aí das suas ações. Acho que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Conselho Municipal do Idoso, que foi o convite, e sobre o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CMDCA e o CEMI, que a gente fala aí bastante de sigla, mas a gente tem que cuidar porque nem todo mundo conhece essas siglas por essa expressão, então a gente vai falando um pouquinho aqui. Legal. Então, vou começar a falar um pouquinho do Conselho Municipal do Idoso, então. Ele é um conselho, então, paritário, Nós temos representantes da sociedade civil e do governo. Nós temos um total de 14 conselheiros, sendo 7 da sociedade e 7 governo, titulares e suplentes.
As reuniões acontecem, então, na sede da secretaria, né? 7 titulares e 7 suplentes de cada um. De, então de cada representação, né? Temos aí 28 participantes, então, pessoas. 28 pessoas participando do conselho, né? Então, as reuniões acontecem atualmente de forma virtual, a equipe fica na sede da secretaria. Hoje, devido à pandemia, a gente teve que reestruturar a forma de trabalho dos conselhos, então também optamos pelas reuniões virtuais, né, de forma remota. Já estamos pensando aí no retorno das reuniões presenciais, então a secretaria já está se organizando para isso, né? A gente está aí findando a questão da pandemia, que bom, né? Que bom que a gente está encerrando esse processo e podendo se aproximar aí novamente das pessoas, né? E realizar o trabalho, então, presencial. Então, o Conselho recebe as suas demandas através das comissões, né? Então a gente tem comissões permanentes no Conselho que fazem a discussão de pautas sobre financiamento, sobre a organização da política do idoso no município, e a questão também, a gente tem a comissão de normas que trata do registro, né, a inscrição no Conselho Municipal do Idoso. Então, a gente tem uma procura muito grande das ILPIs, que são instituições de longa permanência, que popularmente são as casas de repouso, né, para o atendimento do público idoso. Então, a gente tem uma procura bem grande dessas ILPIs, dessas casas de repouso, procurando o CMI para fazer a inscrição, então, da sua entidade junto ao Conselho. Legal. Em si, o Conselho, ele tem também, uma normativa, obviamente, né? Eu até busquei aqui a lei complementar, que criou ele, né? Mais o decreto, mas ele tem também uma legislação superior, né? Ele segue o que veio, digamos, começa federal e depois tem vinculação com o Conselho Estadual também. Isso, o Conselho Municipal do Idoso, autonomia, então, digamos assim, do a Conselho. Legislação que rege ele é o Estatuto do Idoso. Certo. Né? No CMDCA é o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. E no Conselho Municipal do Idoso, então, a Bíblia, digamos assim, né? O nosso principal documento é o Estatuto do Idoso. Existe também o Conselho Estadual do Idoso de Santa Catarina, então, que também emite resoluções, orientações, legislações que vão orientar o trabalho dos conselhos municipais. Então, a gente tem esse contato, né, com a assessoria do Estado, acompanha as normativas, as legislações, informações. A gente teve há pouco tempo aí uma lei que fala sobre o monitoramento de câmeras nas ILPIs, nas casas de repouso. Então, qual que é o papel do conselho? Fiscalizar, né? As casas já estão adequadas, quem não se adequou ainda, né, vai tá instalando, vai estar se organizando para dar esse passo à frente. Então, são vários mecanismos, né, de controle. Precisa ter agora? Precisa ter. Tem uma legislação estadual que orienta isso, né? As casas já foram informadas pelo Conselho Municipal do Idoso. O Conselho também encaminhou questionamento ao Estado para verificar como que está esse acompanhamento, e as casas têm essa orientação. Grande parte delas em Blumenau já possuem, então, né, como sempre a nossa cidade sai na frente, e a gente percebe a preocupação desses gestores dessas casas em trazer uma qualidade no serviço que é prestado. Então, hoje a gente tem excelentes casas em Blumenau que prestam um atendimento à pessoa idosa, né? Nós temos inscritas 17 ILPIs no Conselho e várias outras procurando casas novas que estão se instalando no município e que já vêm procurar o Conselho para fazer essa inscrição. Depois eu preciso nomes, tá? Tá bom. Para trazer elas para cá também, né? Sim, legal, para conhecer a experiência, sim, né? Legal. Quando as casas dão entrada no município, na parte da vigilância, toda aquela documentação de alvará que precisa, né? Qualquer negócio que você vai colocar,
você precisa ter essa organização. Então, lá no momento que é feito esse processo, já é orientado as casas a procurarem o Conselho Municipal do Idoso e também fazerem a inscrição. E aí é bacana, porque aí já começa a organizar, coloca no papel o programa, como que vai ser o atendimento, como que vai ser o cadastro do idoso quando a família chega com o idoso na casa. Então, já tem toda uma organização e isso traz uma profissionalização para o serviço que vai ser ofertado. Bacana. Que legal. Não sabia que tinha tantas casas aqui. Tem casas de bastante qualidade e é uma demanda que vem crescendo, né? Com certeza. População idosa, a gente sabe né, que a expectativa de vida é maior e as pessoas estão trabalhando cada vez mais, os filhos, as famílias diminuindo e essa demanda vem crescendo então para as ILPIs. Olha só. Bacana. Muito bem. E aí nós temos também ainda o outro conselho, ou primeiro vamos falar talvez do Conselho da Criança e Adolescente, depois a gente vai para os fundos também. Doutor Edson, se tiver alguma contribuição, pode ficar super à vontade aí, né? Como eu falei, nos bastidores a gente não tem assim aquela coisa regradinha, né? A gente é um bate-papo, então a gente pode ficar bem à vontade aí, viu? Legal. Então tá, então vou falar um pouquinho agora então do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, né, o CMDCA. Então, ele foi criado pela Lei Municipal 18, de 11 de outubro de 91, então é um conselho aí que já tem uma longa história, né, uma boa caminhada. E o que rege hoje ele, né, é a Lei Complementar 411, então, que é a lei que orienta, então, a organização desse conselho. A composição dele, então, a gente já falou, né, nós temos 14 membros, então, 12 membros. 6 da sociedade civil e 6 do governamental. É diferente do idoso. Isso, 14, a quantidade é diferente. Isso é estabelecido pela própria lei? Isso é estabelecido pela legislação municipal, né? Então, geralmente se segue já um norte do nacional, da legislação estadual, e aí cada município então organiza, né, de acordo com a sua realidade. Então em alguns momentos acontece, às vezes o conselho verificar que precisa da inclusão de mais uma cadeira, de mais um segmento, porque não é algo fechado, é algo que precisa ser avaliado de acordo com a realidade de cada município. Então, em alguns momentos, acontece a alteração de alguma representação, né, ou uma representação que precisa sair, ou uma nova que precisa entrar para o espaço do conselho, né? Bacana. Então, o CMDCA, a estrutura organizacional dele, né? Então, a partir de assembleia, a gente tem as plenárias, então, que são realizadas com todos os conselheiros. Quem conduz os trabalhos é a coordenação geral do conselho. Nós temos as comissões também, nos mesmos moldes do CMI, a gente tem também no CMDCA as comissões permanentes, então a comissão responsável pela parte de financiamento, a comissão de normas, comissão de políticas, e aí a gente tem outras comissões especiais que são a partir de pautas que chegam para o conselho. Então, é um conselho com uma demanda muito grande, né, de temas, de assuntos, então que tem ali uma atividade muito ativa. Todos os conselhos hoje vinculados à CEMUDES têm reuniões periódicas, mensais e semanais também, então tem uma agenda de rotina diária. Eu falo isso porque em alguns municípios, às vezes o conselho só é chamado quando vem um recurso, quando chega uma denúncia, e aqui a gente tem um trabalho inverso, a gente tem uma continuidade, até por isso que existe essa estrutura, hoje num setor específico, porque a gente realmente tem essa rotina e esse comprometimento também da sociedade civil e do governo com os conselhos, porque não adianta ter estrutura e não ter a participação dos conselheiros, então a gente tem um compromisso muito forte dos conselheiros com os trabalhos que são executados. As plenárias são abertas ao público, né? Então, a gente já aproveita para deixar o convite. Como é que eu fico sabendo de quando acontece e aonde essas reuniões, né? Então, lá no site da Prefeitura, acessando o site da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a gente tem uma abinha lá à esquerda que são os conselhos.
Clicando lá, a gente vai ter todos os conselhos que são assessorados, e aí na página de cada conselho a gente tem as convocações, então o dia, a pauta que vai acontecer, se for virtual, o link de acesso, se a reunião é presencial, o local, para que qualquer pessoa da comunidade possa participar. O conselheiro é que tem o direito ao voto, porém, é importante a participação da comunidade, porque muitas vezes uma pauta que está sendo discutida é a vivência daquele usuário, daquela pessoa, a comunidade que pode estar agregando, né, e participando, então, também dessa forma do conselho. Ô, Alessandra, e tem, assim, algum dado com relação a essa participação da sociedade? Não. Ela está indo... Claro, agora, por conta da pandemia, isso tudo talvez ficou um pouco mais restrito, né? Mas antes, assim, vinham pessoas participar, assim, ou é uma coisa ainda meio que precisaria ter uma divulgação maior? Sim, ainda estamos engatinhando para esse processo. O que a gente percebe? Quando o Conselho realiza uma plenária temática, um assunto atrativo e que faz esse processo de mobilização da comunidade, a gente tem um bom retorno e uma boa participação. Então, porque muitas vezes o tema é interessante, é para conhecer um serviço, para discutir um tema, e a gente acaba conseguindo, então, uma boa participação. Nas reuniões de rotina do conselho, acaba mais os conselheiros participando. Os conselheiros, às vezes, um profissional de uma entidade, né? Às vezes vai ter um tema de interesse ou que algum conselheiro convidou. Então, a gente acaba tendo mais a participação do conselheiro. E lembrando que o conselheiro também tem esse papel de levar para a sua representatividade, né? Lá para a sua base, que a gente chama, para a sua entidade. Então, ele está ali, mas ele também pode multiplicar essa informação e levar o assunto que foi discutido, ou fazer o convite, multiplicar. Então, a gente sempre reforça isso também, e pede esse apoio também aos conselheiros, para que a gente consiga trazer a comunidade aí mais presente nas reuniões. Legal. Você falou a representação, né? Conforme a atividade, conforme... Como é que é essa questão da representatividade? Se no idoso nós temos 7 conselheiros, né? 7 de cada... Governamental, ok, o governo define quem são, né? Isso. Mas como são definidos esses 7 da Não-Gov? No CMDCA são através do Fórum DCA. Que é a organização, a forma como as entidades, a organização da sociedade civil, então, se organiza para escolher os seus pares para estarem representando no conselho. Então, a gente tem no conselho a definição ali das entidades, né, o número de cadeiras. Essas entidades se reúnem, então, através desse fórum DCA, fazem a eleição, fazem a escolha e depois, então, apresentam ao conselho a eleição, a escolha dos seus membros. No CMI, também é por processo de eleição da sociedade civil, e aí a gente também tem ali as representações. Então, a gente tem os segmentos de entidades que trabalham com o idoso. É essa palavra que eu estava procurando, segmentos. Isso, aí a gente tem, né, segmento de trabalhadores, então, de algumas áreas ali para estarem preenchendo essas vagas. De e na mesma lógica... que em algum momento vão ter alguma ligação com essas políticas públicas. Com certeza, né? São áreas que têm interesse em melhorar a política do idoso, seja do idoso ou da criança ou adolescente, né? Que tem esse foco de atuação. Geralmente são entidades também que já são inscritas já têm os seus programas inscritos nos conselhos, e aí também acho que também por isso é mais um incentivo, né? De estar participando e acompanhando o trabalho do conselho. Eu acho que é legal a gente falar dessa forma dela se estruturar, porque muitas vezes as pessoas nem têm ideia, né? Acham que é tudo direcionado, ou é o prefeito, ou é secretário, ou alguém outro quem define quem vai estar lá. E na verdade tem todo um processo, né? Inclusive eleitoral por trás, né? Que vai trazer esses representantes lá, né? No CMDCA nós temos hoje 21 entidades registradas e 26 programas inscritos.
Então, o CMDCA, ele faz o registro da entidade e ele escreve também o programa. Então, assim, uma entidade pode ter mais de um programa inscrito. E o governamental também é importante que faça a inscrição dos seus programas na área da criança e do adolescente no CMDCA e no CMI também, né, quando atende o idoso, também é importante fazer a inscrição. A Profamília, por exemplo, é inscrito no Conselho Municipal do Idoso. É uma ação governamental, porém também tem a sua inscrição, porque tem essa preocupação em fazer também a prestação de contas, né, e acompanhar também essa política através do Conselho. Eu vi lá no site que uma das ideias é que sejam ações complementares e inovadoras. Então, não é aquele básico que, digamos, o governo já teria que dar. Política pública, né? É o a mais, né? O extra, né? Para complementar essa... Quer falar um pouquinho sobre isso, Cris? Eu queria perguntar uma coisinha antes. O critério de destinação desses recursos que vem é através desses programas, né? Isso, depois não sei eu acho que a Cris vai falar falar depois. também. Adiantei. Mas Eu tenho curiosidade, que sempre pergunto, quando vai falar desse tema, como é que faz a distribuição? Chega, né? Conselhos, né? Os conselhos que fazem a gerência das demandas, vamos dizer assim, que vem, por isso que são paritários, por isso que quem é da sociedade civil está na comunidade, traz para dentro do conselho também, né, essa questão o conselho de direitos tanto do idoso quanto da criança e adolescente, esse é o papel dele, né, de organizar, de verificar qual é a demanda da política pública, né, trazer isso, e daí, sim, né, lógico, os fundos, que a gente vai falar um pouquinho, ele é uma parte desse financiamento todo, dessa roda toda que gira em torno, né, do financiamento de programas e serviços, né? Mas sim, em relação aos fundos, os conselhos, eles gerenciam, né, através dessa demanda que vem, né, pelos conselhos. Legal. E daí não sei se a gente já pode trazer um pouquinho Fica à vontade. Dos fundos. Vamos lá. Uma boa parte já adiantou ali, né, sobre a questão do controle social, né, que isso é importante. Só voltando um pouquinho, né, da questão da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, o que está sob guarda-chuva dessa secretaria, né, o que ela gera e tudo, na verdade são, como a Ali falou, são 7 conselhos, nós temos 5 fundos, né, geridos por essa secretaria, vamos dizer assim, né? Nós temos o Fundo Municipal de Habitação, o Fundo Municipal de Assistência Social, né? O Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, o Fundo da Criança e do Adolescente e o Fundo do Idoso. São 5 fundos hoje que a secretaria, juntamente com o controle social, gere, administra, né? Com relação às políticas públicas ali. O FREMAD, só falar um pouquinho, né? São ações específicas para tanto para programas de prevenção, né? Quanto também de tratamento. Na questão da política pública sobre drogas, né? Nós temos o Fundo de Habitação, que também tem essa participação, vamos dizer assim, pontual também na questão da habitação do município, né? O Fundo de Assistência Social, a gente pode até dizer que, em termos de política pública mesmo, é o carro-chefe, né? Que na assistência social perpassa todos esses outros públicos, né? Criança, porque na verdade é o atendimento à família, né? Então a criança, o adolescente, o idoso, enfim, né? Todas. Então ele é o carro-chefe da assistência social, é o fundo junto com o Conselho de Assistência Social. E tem os outros conselhos, o Conselho da Criança e Adolescente, aliás o fundo, né? Que é direcionado então para as ações colocadas no Estatuto da Criança e Adolescente como prioridade, né? E o Fundo do Idoso também, da mesma forma. Voltando então para o FIA, né? E para o Fundo do Idoso, quando a gente fala de financiamento de política pública, a gente não está falando nem de FIA e nem de Fundo do Idoso, né? Porque daí sim, cabe assistência social, a saúde, no caso das crianças e adolescentes, a educação, fazer o financiamento da política pública direcionada para essas áreas, né? O que o Fundo do Idoso e o Fundo da Criança organizam, né, ou financiam, são políticas complementares, né? São ações complementares, na verdade, né? São inovadoras, como você mesmo falou, né? Então, o que pode ser? Complementa o serviço público, né? Um exemplo ali, por exemplo, nós não podemos, com o recurso do FIA, pagar uma vaga numa creche,
né? Mas a gente pode possibilitar que aquele CI, aquela creche, apresente um projeto, por exemplo, de horta, né? Algo complementar. Então, isso tudo pode ser financiado com recursos do FIA. Falando em criança e adolescente. Falando ainda em criança e adolescente, na questão de acolhimento institucional, vamos colocar assim, né, que são os nossos abrigos, né, nós temos todo o aparato social ali, né, de atendimento financiado com recursos do Fundo de Assistência Social. Mas tem algumas ações e projetos que podem ser desenvolvidos e podem potencializar esse serviço. Um curso, por exemplo, para os adolescentes, né, um curso técnico, uma viagem para essas crianças e adolescentes, uma visita ao museu. Então, isso tudo complementa o trabalho executado com recursos da assistência social, né, do município, enfim. Legal, certo? Legal. Fiquei só curioso agora com outra questão. Antes a Alessandra falou de 17 ELPIs. São só as ELPIs que podem se inscrever ou, por exemplo, uma instituição que resolve fazer curso na área cultural para idosos? Pode se inscrever. Qualquer entidade, né, com cunho social, que seja sem fins lucrativos e que tenha o foco no atendimento ao público idoso, pode fazer sua inscrição junto ao conselho. A mesma coisa para criança e adolescente. A mesma coisa da criança e adolescente. O que acontece? Às vezes as pessoas não sabem, né? Às vezes falta, um conhecimento e divulgação também de que essas entidades que atendem um público idoso e que não são ILPIs, e na mesma questão do CMDCA também, né, da criança e adolescente, podem também fazer a inscrição. Então, não são só as casas de repouso, mas também outros programas que desenvolvem a atividade de convivência para os idosos, né, atividade cultural, esportiva, enfim, tem várias outras linhas ali em relação à política de idoso que pode ser desenvolvida e que pode sim fazer a inscrição também. Tem muitas que atendem, tem uma gama de atendimento grande, assim, atende desde a criança até o idoso. Então, ela poderia até, eventualmente, dar nas duas, projetos intergeracionais, né, que também é bem importante. Né, uma entidade pode estar trazendo essa experiência, né? E tem entidades que são inscritas, né? A gente tem entidade que é inscrita no CMDCA e no CMS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, né? Então, às vezes a gente tem uma mesma entidade inscrita em 2 conselhos porque ela atende uma abrangência, então, maior, né? E acaba alinhando, então, aí 2 conselhos. A gente tem os critérios para inscrição, então, cada conselho tem a sua resolução que regulamenta o processo de inscrição, toda a documentação que tem que ser entregue. Essa documentação é entregue pessoalmente, né, protocolado no setor de apoio aos conselhos, então lá na CEMUDES. Quando a entidade entra em contato conosco, a gente já orienta, né, quais são os documentos, qual é a resolução específica de cada conselho, e aí ela tem um tempo, então, onde ela vai organizar a documentação e vai estar entregando. Após a entrega dos documentos, passa por uma análise da comissão de normas. Após a análise da comissão, a gente tem a visita técnica da equipe da secretaria, então a gente solicita a visita dos assistentes sociais na entidade para verificar, né, se realmente aquilo que está no papel, na visita, é constatado, e às vezes até a entidade faz até mais do que aquilo que colocou, né? Certo. Então é importante essa visita, e para o conselho também é importante ter esse relatório técnico. E a partir do relatório, então, aí o conselho emite o seu parecer, e a plenária, então, no momento da plenária, é deliberado, é aprovado a inscrição, e aí também tem o trâmite de resolução e de certificado. Então, para quem não conhece, a resolução é o documento onde o conselho dá transparência, né, e publica as suas decisões. Então, lá no site da prefeitura, a gente também tem as resoluções, as atas dos conselhos, todos os materiais disponíveis para que a comunidade possa acessar essa documentação. Aprovando ou não, vai estar lá. O não aprovado. O não aprovado vai estar registrado em ata, certo, né? E aí a entidade também é comunicada. E aí a aprovação a gente tem através da resolução, porque aí tem a emissão de certificado, né, de inscrição, então tem toda essa documentação que é disponibilizada. A gente tem esse
digamos, esse divisor de águas que é a pandemia agora, né? Mas, assim, o número de procura, ela é grande, assim, de entidades que queiram se inscrever, não? Sim, é constante. Assim, a gente tem uma procura bem grande pela equipe de assessoria, né? Então, as pessoas fazem contato com a equipe, solicitam agendamento e a gente percebe um grande movimento na cidade, assim, de novas entidades chegando, né? E se organizando. Nem sempre já consegue fazer inscrição, porque às vezes está iniciando aquele trabalho, está se estruturando, está conhecendo outras experiências e se organizando para fazer o processo de inscrição, porque o processo de inscrição ele tem todo um critério, né, documental aí que para o conselho é importante, porque senão qualquer entidade poderia... Né? É uma proteção, né? É uma proteção porque a gente sabe, né? A maioria quer fazer o melhor, né? Mas a gente tem também ter um cuidado porque, né? Para não ser usado esse nome, né? Enfim, para algo que não tem o fim social, né? Eu lembrei agora, Dr. Edson, que ainda hoje existe a possibilidade de se fazer, de se pedir aqueles mercadorias apreendidas, né? Sim. Eu sei que hoje tem todo um regramento, né, bem determinado, mas isso na época eu acho que também a turma corria bastante atrás aí em busca, né? Sim, toda mercadoria que a Receita Federal apreende, ela tem destinações previstas na legislação, né? Desde a destruição, quando o produto é inviável para consumo, né, ou marcas piratas, né, não se pode botar no mercado, fazer leilão, incorporar o patrimônio público, doou muita coisa para a prefeitura, para órgãos públicos, e as destinações às entidades filantrópicas, né? Na época, sobre a minha gestão na Receita Federal, a gente fez muito trabalho de doação aí, já começou aí algumas entidades, né? Chegaram a comprar o seu imóvel próprio, né? Fugiram do aluguel, e é um retorno social, né? Muitas vezes o CDL entrou em conflito, nós fomos lá e mostramos que não tinha concorrência, né? Porque ele tinha um critério de não deixar fazer os eventos nas vésperas que o comércio esperavam grandes vendas, né? Natal, Dia das Mães, namorados, né? Para não concorrer, né? O empresário fazia a programação dele. Aí quando os gigantes tinham esse cuidado, recomendavam, e as entidades respeitavam, eles passaram a ser nossos parceiros aí para ajudar a comunidade, né? Mas tudo é uma forma também de proteção, né? As regras, né? Por vezes a gente fica até, mas por que não isso, por que não? Às vezes não dá para fazer porque tem que ter um cuidado também. E assim, eu acho que a experiência que a gente tem dentro do Brasil, de tanta organização que foi criada para desvio de funções e dinheiro e coisa, reforçou também todo esse aparato, que é chamado, né? Controle, chamado né? pilantropia, né? Exatamente. Pilantropia tem muito, e aí por isso que é importante esses controles que vocês fazem, né? Isso dá credibilidade. Então, se eu vou doar para o FIA, eu vou doar para um fundo que se inscreveu previamente na Secretaria dos Direitos Humanos, né? Secretaria de Desenvolvimento Social. Não, mas a nível Brasil você tem que para o FIA receber, também, fazer um cadastro, né? Que nem agora nós vamos lá fazer a doação. Eu quero doar para o FIA de Blumenau. Eu vou lá, seleciono o CNPJ do FIA de Blumenau, do idoso de Blumenau. Ele já foi aprovado por um órgão federal que cadastrou no programa do Imposto de Renda aquele CNPJ. Não adianta eu doar para quem não está cadastrado, não vai aparecer o CNPJ. Isso na doação, na declaração, tá? Na declaração durante o decorrer do ano, aliás, nas doações no decorrer do ano é outro critério. Daí a entidade vai fazer uma informação para a Receita, né, de que teve aquela informação, aí cruza essa informação para evitar a chamada malha fiscal, a temida malha fiscal. Temida malha fiscal. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Certamente, né? Legal. Bom, então a gente já sabe por que os fundos existem, né? Para fazer financiar essas ações complementares aí, né? O acesso das entidades também, os requisitos, então acho que também a gente já deu uma boa pincelada. Quem está vai nos ouvir, né, daqui para frente, então já vai ter essa noção também. Qualquer dúvida pode entrar em contato lá com a secretaria, né, e buscar mais informações, né. Ô Cris, fala um pouquinho dos fundos aí, vai. Isso. Vou começar pelo FIA, né, o Fundo da Criança, assim como a Alessandra falou da constituição ali do Conselho, né, e da Política da Infância aqui em Blumenau, o FIA ele é o fundo mais antigo que a gente tem aqui.
né? Lá em 92, 93, ele já foi instituído, né? Então, bastante coisa mudou de lá para cá, com base no Estatuto da Criança e Adolescente e também nas resoluções lá da Receita Federal, né? Foi possível, então, possibilitar com que o contribuinte pudesse optar em deixar uma partezinha do seu imposto de renda, né? Do que paga para o governo ali, da sua renda, no município, né? Para a sua comunidade ali. Isso foi um avanço, né, a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, vindo depois esse exemplo, né, para outros fundos também, que a gente sabe, cultura, enfim, mas aqui a gente está falando do idoso e da criança, estendendo também, então, essa questão para o fundo do idoso. Em Blumenau, o fundo do idoso, acho que foi em 2013 que foi instituído em lei, né, veio... o decreto municipal regulamentou esse fundo, né, um pouco mais recente. Mas também já veio nessa formatação, né? Porque o Estatuto do Idoso veio bem depois do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, imagino que logo após criado o Estatuto, foi organizado os fundos, né? Isso. E a gente até assim meio que se surpreende, né? Quando a gente vê no início já do fundo do idoso, na implantação do fundo do idoso, 1, 2 anos depois, mesmo sem a gente fazer nenhuma campanha, né? Porque é tudo muito recente, a gente não tinha inscrito as entidades ainda, né? Estava tudo meio começando, né? Caminhando, e a gente já teve aporte de recurso por meio de doação que não era nem pelo imposto de renda. Era doação direta mesmo e depois, né, para que replicasse no exercício seguinte, no ajuste, né? Então, foi bem surpreendente, assim, e a gente vem num caminho, principalmente no fundo do idoso, no fundo da infância, até fiz aqui de 12 anos do fundo da criança, a gente teve... Eu sei que o potencial é maior, depois a gente vai ver um pouquinho isso, né? Mas essa estrada aqui, através das campanhas... O potencial é o que a gente vai falar, esse é o real, Esse é o real, exatamente. É o que a gente vem trabalhando, então, né, no 96% a gente conseguiu, né, uma crescente mesmo, né? Mesmo, né, nos anos aqui que a gente teve um pouquinho de dificuldade ali, né? De recessão ali, 2016, 2017, logo voltou a crescer. Mas o que a gente observa realmente é quando a gente trata das campanhas, né? Da informação, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Trazer próximo da comunidade as informações de como fazer, né? E a importância dessa doação, a importância dessa destinação, né? Na verdade, para essas ações. Enfim, chegando esse recurso, né? Então, vou fazer lá a minha doação direto na declaração, agora até 31 de maio, né? Foi prorrogado o prazo, né? Até 31 de maio. O contribuinte, pessoa física, vai lá fazer o seu ajuste anual, ele pode optar em fazer a sua doação, a sua destinação de parte do seu recurso, até 3%, né? Direto na declaração de imposto de renda. Ele não vai pagar nada mais para isso, né? Porque vai sair, então, uma guia para pagamento do seu imposto e uma guia do pagamento da doação. E daí, juntando, é o valor que ele tem para pagar. Então, não tem nada mais que ele vai pagar. É só um procedimento a mais que ele vai fazer, que não custa nada, né? Então, e que ele vai, ali naquele ponto, definir que esse recurso venha e fique aqui na sua comunidade para ações que a gente estava justamente falando aqui, né? Que são trazidas, né? Aprovadas né? E tendo todo esse controle, né? Dos órgãos do Conselho, né, Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores, controle interno e externo, né? Então, a pessoa sabe que está deixando aqui para projetos para beneficiar a sua comunidade, idosos e crianças e adolescentes. Em termos de valores absolutos, assim, eu vi o teu gráfico ali e fiquei curioso. Gráfico, em 2021, né, que a gente tem, 2021 a gente alcançou 1 milhão e 600 de doação de pessoa física e jurídica, né? No total, tanto aquele, né? O Estado alcançou, eu tenho, do Estado 12 milhões. 12 milhões, então, só Blumenau, então... Mas o potencial do Estado, em relação ao potencial, dá 4,5%. Quer dizer, mais de 95% não está explorado. Exatamente. Então, esse trabalho de divulgação é fundamental. Eu sempre falo para as pessoas, eu já fui em alguns eventos de conselhos, uma vez em Brusque, acho que não era a época de vocês, ainda foi muito tempo. Eu falo assim, o grande parceiro, né, do contribuinte é o contador, né? Você é contador, sim, sabe? Alguns contadores às vezes ficam receosos de que vou arrumar encrenca para mim. Não, se você fizer a destinação, fez o DARF, recolheu até o dia do vencimento, que é o último dia para entrega da declaração,
Não tem como ficar em malha, trazer. Agora, se não recolheu até aquele dia, não dá para recolher depois. Né? Aí é como se fosse um imposto atrasado, ele vai pagar com multa e juro. Isso. Então é só esse cuidado que tem que ter, recolher até o último dia do... eu entreguei também a declaração agora em abril e fiz uma destinação, mas eu não recolhi, vou recolher lá no último dia de maio, tá? Vai ficar em malha? Claro, sim, não houve o pagamento, mas é natural, né? Às vezes tem que mas eu fiz a doação e está em malha. Claro, não recolheu. Recolheu, o sistema reconheceu, sai da malha automaticamente. Então são coisinhas assim que às vezes desestimulam. Eu fiz a declaração com a malha, mas ele não recolheu ainda, né? Então são coisas que tem que esclarecer, né? E para a gente alavancar, nós temos aqui 95% de potencial para... Do Estado daí, né? No Estado, falando em Estado, né? Sim, que eu não consegui um levantamento aqui municipal. Mas Blumenau também tem potencial. Você tem, mas deve, sim, é proporcional, vamos dizer assim. E sobre a campanha, essa questão da divulgação, a gente está lançando hoje no site da Prefeitura e vamos estar divulgando internamente para os servidores da Prefeitura uma campanha para a pessoa física. Então, divulgando o fundo do idoso e o fundo da criança e do adolescente, levando essa informação, falando que a pessoa física também pode fazer essa doação, né? Porque às vezes a gente acha que é só o jurídico, quem tem empresa, mas a pessoa física também pode doar e agora é o momento, né? Como a Cris falou, a gente tem até 31 de maio. Então a gente vamos estar encaminhando para vocês também. Opa, né? Então as informações, e a gente fez um material bem bacana, de como clicar, como que acessa lá no site da Receita Federal, né? É simples, né? Não é difícil de fazer a declaração e destinar, né, até os 3% do imposto de renda para o fundo. Então vai sair essa campanha agora, que está sendo lançada a partir de hoje, nessa linha de divulgar, de conscientizar as pessoas, para a gente trazer então esse recurso para o município, né? Para que fique aqui a parte do imposto que a gente paga, que fique no nosso município, né? Que tem aí, através dos projetos, essas ações realizadas. Eu sempre uso o argumento que a gente reclama tanto, que para onde vai os nossos impostos? Eu pago, não sei para onde vai. Aí você consegue administrar 3% do teu imposto devido. Uma coisa tem que saber, cara, não é do imposto é do imposto devido. O que é imposto devido? Apurou, teve a retenção, não é sobre o que você tem a pagar ou a restituir, é sobre o imposto devido, né? E essa que você faz na declaração é a mais segura que tem. Não que a outra também não tenha, mas você pagou o DARF, não tem problema. A outra que sai durante o ano, que somando as duas, pode dar no máximo 6%, na declaração pode ser no máximo 3%, desde que não ultrapasse a 6% somada com o do ano anterior, né? Depende da entidade passar uma informação para a Receita lá, DBF, né, Declaração de Benefícios Fiscais, né? Se ela não passar, vai ter problemas, aí vai se desgastar um pouco. E a gente não quer que alguém que faz um benefício acabe tendo ônus para isso, né? Outra coisa que a gente fala também, isso não é uma doação. A gente fala doação, eu não estou doando, eu estou transferindo. Se eu tenho imposto a pagar, eu vou pagar menos, porque aquilo que eu fiz a doação vai ser deduzido. Se eu tenho imposto a restituir, eu vou receber lá depois, ainda com correção monetária do mês da entrega, do mês da entrega até o recebimento da restituição, né? Quem renuncia é a União que renuncia, exatamente. Isso, a gente só decide, então vou pegar essa renúncia que tem possibilidade, né, que foi aberta a possibilidade para financiar. O termo técnico é exatamente esse, é renúncia fiscal. A União diz assim, olha, isso aqui pode ser destinado direto para uma entidade. Tem alguns que a gente discute bastante em relação aos fundos, assim, né, em alguns municípios também, a possibilidade de doação da pessoa física durante o preenchimento da declaração ali é bem maior, que daqui para frente a ideia seria que eles abrissem para 6% ali, porque a pessoa física é muito complicado, ela está fazendo o depósito, né, a transferência antes, né? Então seria legal, não sei se está caminhando para isso, se tem alguma discussão na Receita. Não sei, às vezes essa discussão é mais fora da Receita, é política, né? É decisão política, né? Não é política no sentido de decisão, né? Do que na Receita. A Receita só vai personalizar, é só mexer no programa, né? Então a sociedade demandando, os fundos demandando, os conselhos, né, em níveis estaduais e federais, podem levar isso, né. A outra coisa que precisa ser bem registrada é que a doação só é possível no modelo completo, né. Isso. O modelo completo é aquele que você tem que
as despesas, as deduções têm que ser comprovadas eventualmente, né, se for chamado pela Receita, né. No modelo simplificado, você tem uma dedução presumida, né, apesar de ter ou não ter, você faz, é 20%, tem um certo limite, né. E nesse modelo não pode. Por que não pode? Questão operacional, não vejo problema, né, mas a norma criou que tem essa limitação. Então, quem que são na prefeitura, que são servidores públicos, tem uma alta previdência, quer dizer, provavelmente não vai ser viável fazer a declaração do simplificado. Na área do justiça, do fórum, enfim, essas entidades de servidores públicos, né? E claro, tem muita gente na atividade privada também que tem uma despesa alta, né? Esses são os potenciais, vamos chamar, transferidores, não doadores, né? Para não pesar no bolso de ninguém, está transferindo, não está doando. Isso. E a gente estava falando antes ali dos contadores, né? Os conselhos também têm feito essa ponte com os contadores. Então, encaminhando por e-mail essas informações sobre, né, da forma como doar. Então, a gente também está fazendo essa mobilização com os contadores para levar essa informação também para quem faz a contabilidade e faz o imposto de renda das empresas e das pessoas. Obrigado a falar um negócio que a gente discutiu uns dias atrás na BCR. Tem um colega lá que também é contador e ele é aqui de Balneário e gestor também de uma organização, e ele foi fazer visita aos maiores escritórios de contabilidade lá de Balneário. Aí aquela coisa, não, mas não vale a pena, o contador dizendo assim, não vale a pena, os valores são baixos e tal. Eu disse, não, abre uma declaração aí, vamos dar uma olhada. E ele fez ele fazer uma simulação, primeiro de um que tinha imposto a pagar, fez lá a simulação com valor, diminuiu realmente e tal. E agora vamos fazer uma de um que tem a restituir. E a pessoa ficou surpresa porque aumentou a restituição. E na cabeça dela, poderia prejudicar. Se ela fosse então tirar, ela ia tirar da restituição, ela ia restituir menos. Então, assim, essa questão da comunicação, ela é importante, muito importante. E como se comunica, e acho que ainda é um desafio, assim, a gente achar o ponto, assim, dizer que é legal, que vai ter um monte de benefícios. Que não vai trazer dor de cabeça, que não vai trazer, se fizer certo, né, claro. E comunicar de uma forma simples também, para que né, entenda, né, que de fato é possível fazer, né. A gente tem trabalhado lá com essa comunicação mais leve, né, assim, porque quando a gente fala de imposto de renda, de declaração, às vezes assusta, todo mundo fica tem medo, né? Então, assim, lá na parte da comunicação da prefeitura também, né, junto assusta, com, mas ele é tão fofinho. Tão fofo, né? Nós temos aqui, ele é justo. A gente faz, né, lógico, né, todo um trabalho assim de visualização e de facilidade, porque é fácil, né? E depois tá cada vez mais fácil, porque a gente tá tudo muito à mão, tá tudo muito fácil, né? A gente já está se acostumando com essas questões digitais, então não assusta mais tanto, mas ainda assim a gente tenta deixar um pouco mais leve para dizer assim que né, o benefício que isso traz, né, para o município, para a criança, para o adolescente, direto, né? Não é algo que vai esperar, né, vir um convênio, vir um recurso, não, ele está ali, né? Ele tem lógico, tem a formatação, né, de distribuição desse recurso, mas que é legal fazer, que dá certo. Com certeza. E a gente se coloca à disposição, né, para falar sobre essa questão da arrecadação do imposto de renda, sobre os fundos, porque a prefeitura tem esse interesse, né, o serviço público tem o interesse de captar, porque o fundo ele é um mecanismo, né, de captação de recursos e que vai reverter com projetos sociais, ações sociais, vai reverter diretamente para a comunidade. Então, né, para o poder público é muito importante, porque ele já desenvolve um serviço lá e vai potencializar aquele serviço. Então, a gente só vai melhorar o atendimento para aquele cidadão. Né? E é legal, talvez, até dizer assim, que esse imposto de renda que vai ficar no município, ele acaba gerando outros tributos. É verdade. E aí, talvez, não sei se a Cris vai falar um pouco sobre esse controle, como é feito a questão do projeto, o que financia e tal, porque tudo isso é legal também. Né? Chegando esse recurso no fundo, né, aportou, daí fez lá a destinação do recurso,
de que forma que é gerenciado esse recurso, né? A gente já falou aqui que os conselhos eles têm a incumbência, né, de aprovação, de gerenciamento e de fiscalização também desse recurso. Nós temos duas modalidades, né, que uma vez com saldo na conta a gente consegue administrar, né? Uma por edital de chamamento público, né? Abre-se o edital de chamamento público e as organizações da sociedade civil inscritas no conselho, né? Que possuem interesse em inscrever o seu projeto, elas inscrevem esse projeto e são selecionados. Para financiamento é o saldo que a gente tem na conta, então a gente pode financiar tantos projetos de tantos R$1.000. Então eles apresentam, passa por uma seleção, né? Isso tudo com eixos de atuação, né? Justamente que vem de demanda do conselho. Vamos supor, nós precisamos mais de projetos na área de prevenção às drogas, na área de prevenção à obesidade infantil, de violência e exploração sexual infantil, ou então do idoso, né? A questão muitas vezes tem da saúde, né? Melhoria da saúde do idoso. Então tem vários eixos, a gente trabalha com eixos, né? Ninguém tira nada do nada, apresenta projeto que não, sempre tem um ponto de partida. Geralmente são ações que saem nas conferências, né, Alessandra? As conferências também são espaços onde a comunidade participa e diz, olha, lá na minha comunidade, ou então, né, precisamos ter mais, ações direcionadas, atividades direcionadas para alguma área. Então, isso se transforma em eixos desse edital. Então, as entidades vão trabalhar. Quem mais conhece os seus problemas é a própria comunidade. Exatamente. Então, lá tem, lógico, né, a gente tem projetos também, ou eixos um pouco mais abrangentes, no caso lazer, né, esporte, né, um pouco mais abertos, que as entidades também podem apresentar, porque nem todas trabalham com ações específicas, técnicas, né, tipo na área de drogadição. Então a gente tenta abrir também para as outras entidades. O que vale, na verdade, o que vai definir ou delinear como vai sair esses projetos é a pontuação que a gente dá, porque existe uma pontuação, né, na análise desses projetos. Então, assim, projetos voltados, por exemplo, à violência, que tem numa região, ela tem um peso maior, né, mas tendo recurso, estando dentro dos eixos do edital, o projeto é aprovado. O projeto é aprovado e vai ser financiado. Essa é uma modalidade. E nós temos a outra modalidade, que é de banco de projetos, que daí também são selecionados projetos e daí o valor não tem limite, a entidade define quanto que vai ser aquele projeto, é aprovado e vai para um banco de projetos, onde o doador pode escolher. Então, aí que está a diferença, né? Quando eu estou fazendo a minha doação, a minha destinação lá do imposto de renda, eu posso deixar ele no fundo, não vou direcionar para projeto algum, né? Que ele também vai ser financiado, então vai ser um financiamento direto, ou eu vou escolher um dos projetos que estão lá no banco, vou ver qual, né? De repente eu já conheço até uma entidade, o trabalho que aquela entidade faz, ou até eu mesmo tenho na minha comunidade, enfim, ela vai poder escolher também. Então essa é a doação durante o ano, né? E independe se é doação durante o ano ou agora no imposto de renda. Isso é a destinação. Isso é a indicação do projeto. Agora tem que mandar, no caso, né, o comprovante para... Tem que mandar isso. Daí, assim, quando quer deixar só no fundo, faz um pagamento lá, né? Tá, porque isso para mim é uma novidade. Então eu faço uma doação ao CNPJ do fundo tal, isso. Mas eu posso pegar aquela doação, chegar lá e o computador diz, olha, eu quero que esse recurso aqui vá para tal projeto. Exatamente. Tá. Então daí manda o comprovante pago, né? Do DARF ali, né? Isso, manda o comprovante pago para o e-mail, a gente tem um e-mail aqui, depois a gente coloca à disposição e coloca lá que eu quero fazer a doação para tal projeto, que está lá no banco, que está no site da... Além de decidir para ficar no seu município, ele decide aonde aplicar. Tem projetos o poder desse contribuinte, né? O poder desse contribuinte. E muitas vezes ele nem sabe que tem isso. Pois nem sabe. Aliás, é uma questão que tem que ser reforçada, né? E quando aquele projeto ele termina de captar aquele valor, automaticamente ele já sai do site. Então a gente faz esse monitoramento, né, lá com a equipe do financeiro e ali do apoio aos conselhos. Então, identificando que captou aquele valor, o nosso financeiro da secretaria já solicita, olha, pode retirar aquele projeto do site porque ele já alcançou. E aí ficam os outros que ainda estão captando recursos. Não vai haver sobra para aquele projeto. Vai para os outros que estão... Isso, ele
fecha o valor, Bem né, gerenciado, certinho muito bem do gerenciado. que ele foi proposto, né? Fechou, ele já firma parceria, porque a gente tem toda uma regulamentação também, né? A regulamentação de parceria com as OSCs, ela tem como base a 13019, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que também eu acho que está sendo bastante discutido, né? Que é uma forma de transparência, de dar transparência também a essa parceria público-privada, né? Que precisa existir. E então, com base nisso, a gente firma um contrato, né? A gente firma um contrato com aquela entidade que, mesmo que o recurso tenha vindo para aquele projeto que é para ela, mas uma vez entrou no fundo, ele passa a ser público. Então, ele está sujeito às mesmas normas, às mesmas regras de que qualquer recurso público, né? Não é porque veio para determinado projeto de determinada entidade que é dela. Né? Então, uma vez que ela executou, que ela firmou aquele contrato, firmou aquele convênio, aquela parceria, ela vai executar e vai fazer as prestações de contas. Né? O Blumenau utiliza a prestação de contas mensal, então ela determina, esse meu projeto vai durar 24 meses ou 12 meses, né? Então a gente vai fazer parcelado para ela, então ela já consegue, dentro de um plano de trabalho ali, ela vai dizer quanto que ela vai precisar, o que ela vai precisar para executar aquele projeto. Um cronograma, né? Físico-financeiro. Cronograma físico-financeiro de desembolso, né? Isso, exatamente. Feito isso, antes disso, né? Antes do cronograma, antes do desembolso, antes de pensar no recurso, logicamente que aquele projeto ele trouxe qual é o indicador, né? Por que eu preciso, qual é o meu público-alvo, né? O que aquele objeto, né? vai me trazer de favorecimento ali para aquela comunidade, para aquela criança, para aquele adolescente. O resultado, né? Esse esperado. Impacto. Isso tudo é quem está... A entidade está dizendo que esse é o objetivo dela, ela coloca no cronograma de desembolso, ela executa aquela ação e depois ainda tem um monitoramento, que é por parte da secretaria também, que tem uma equipe que monitora para ver se realmente o que foi colocado ali está sendo executado. Prometido está sendo entregue. Exatamente. E daí vem a parte do conselho, que eu acho que a área quer falar também, fazer uma parte. Inclusive, esse ano, o conselho tem a proposta, o CMI, de realizar uma plenária temática, onde a Casa São Simeão vai ser convidada para apresentar os projetos que captou o recurso e que está executando. Então, no ano passado, a gente teve um edital aberto, foi o primeiro edital do Conselho Municipal do Idoso, então o Fundo do Idoso ainda não tinha lançado nenhum edital, foi a primeira vez ano passado, e aí nós tivemos os projetos da Casa São Simeão apresentados e aprovados. E aí agora, então, eles vão fazer essa prestação de contas e vão apresentar na plenária com fotos, com resultados, número de atendimentos, alguns dos projetos que foram executados lá. Então, a gente tem o projeto da Mente Saudável, assistência e cuidado ao idoso, academia ao ar livre, conectados, que é a questão da informática, né? Mexer no tablet, nos aplicativos. Então, tem muita coisa bacana que acaba sendo realizada, né? Essas ações que fortalecem o serviço que já é executado por alguma entidade, né? Estou trazendo o exemplo aqui de uma, mas a gente tem várias experiências. Mais conhecida também. Do conselho do CMDCA, né? Do FIA, do Fundo da Criança e Adolescente, a gente tem 42 projetos em execução. Então, imagina quanta ação e o impacto que tem do recurso do fundo para a comunidade. Esses projetos são para ser executados no decorrer deste ano? Tem de 12, tem de 24 meses. E está faltando dinheiro lá? Esses não, esses já estão em execução. Mas tem outros desafiando. Eu queria dizer assim, esses 42 já foram aprovados e estão sendo executados. Esses outros aqui também, né, do FMI. Mas acho que eles também tem ali. Trouxe uns dados aqui também, né? Por exemplo, que é importante que a Alessandra falou aqui, né? A gente tem alguns a formalizar e junto com os em execução. A formalizar e em execução é porque já estão captados, já estão, né? Ok. Daí até tem mais 49 o projeto não falta, né? Se você tiver dinheiro, o projeto não falta. Né? Então... Isso, e daí a gente tem 40, mais de 12 entidades, ou seja, as entidades elas apresentam mais de um projeto, né? Mais de um projeto. E tem em banco, lá esperando o recurso, que daí eu acho que isso é importante também colocar, 25 projetos de 10 entidades. Então elas estão lá à disposição para quem quiser conhecê-los melhor, né? E fazer a contribuição. E é importante que
Esse ano a gente teve projetos assim, com valores um pouco mais elevados, até porque a abrangência é municipal, né? Porque a maioria faz mais para a sua comunidade. Aqui tem projeto grande, que é a abrangência da cidade toda, né? Municipal. Então, total de recursos que esses projetos precisam, no total, 5.900.000. Né? Então, assim, aproveitar agora da pessoa física, mas também durante o ano, da pessoa jurídica também, das empresas, que também, né, e que estão ouvindo, que vão assistir, que vão ouvir aqui o podcast, para direcionar, então, também, né, a sua destinação para esses projetos aqui. Tem bastante recurso para captar, mas também vai ter bastante projeto aí na rua, né? E dos projetos, então, né, para o público, né, criança e adolescente, para entender um pouquinho a proposta. Então, a gente tem o Transformando Vidas pela Música, Soltando a Voz, Planeta Esperança, Brincando e Aprendendo a Viver, Fazendo Arte, Esporte no Bairro, Bate-Papo, O Melhor de Mim. Então, os temas, às vezes, já falam muito pelo projeto, né? E já dá para ter um pouquinho de noção aí, né? Projetos que vão na área da tecnologia, outros do esporte, outros da cultura, que vai trabalhar outros, questão de fortalecimento familiar, o fortalecimento também das ações da educação, saúde. Então, a gente tem aí uma gama grande de ações sendo também, realizadas. Né, para criança. Tem um que é bem bacana também, que é com cavalos, né? Que é numa entidade lá da Velha. Trabalho com crianças e com os animais, assim, é bem bacana. Tem muita e aí, coisa legal. Né, as entidades que captaram, então, né, pra gente não falar só de uma, né, a gente tem a Abada, a PAI, a Casa da Esperança, o Serene, Cruz Azul, Eurípides Barçanufo, Felipe Neri, Lar Betânia, Por Amor, São Roque, Casa da Esperança, tem várias aí que captaram, né, e que já fazem um trabalho fantástico na cidade. E com esses tiram, né? Conseguem tirar um tempinho aí da equipe, porque a gente sabe que escrever um projeto não é fácil, exige dedicação, né? Tem não só a parte de metodologia justificativa, mas também parte financeira, né? De pensar e calcular. Vocês dão assessoria para a entidade fazer a gente orienta em relação à questão das dúvidas em relação ao edital, né? Mas a gente não tem uma equipe de assessoria para a elaboração de projetos. A gente orienta dúvidas, né? Porque surgem muitas dúvidas, então a gente orienta sobre o fator edital, limitador, né? Eu tive alguma experiência em Rotary, que tem lá uma entidade que faz doação, e o pessoal não sabe. Nós, do Rotary, hoje não sou mais rotariano, mas tinha dificuldade de fazer o projeto, né? Porque não tinha uma estrutura que orientasse a fazer. Então isso ajuda muito, né? O que a gente vem trazendo, assim, né, são capacitações voltadas para as organizações da sociedade civil, tanto de como fazer um bom plano de trabalho, quanto como fazer a prestação de contas para que também não dê problema, né? Porque na hora de fazer uma prestação de contas, se der problema, vai ter que devolver o recurso, porque não tem outra forma, né? Então a gente evita, porque devolver o recurso é um problema para todo mundo, né? Principalmente para a entidade, para quem está operacionalizando, ninguém quer, todo mundo quer que seja utilizado na sua finalidade. Para todos os envolvidos. Isso, então, até no final do ano passado, nós juntamos todas as entidades todos os fundos que realizam projetos, né? Fizemos no finalzinho do ano, nossa, já estava todo mundo cansado, não, mas vamos fazer, porque vai ter edital ano que vem. Juntamos todo mundo, já foi presencial, porque são capacitações complicadas de se fazer online, né? Mas foi feito também de prestação de contas, e teve bastante dúvida, sempre tem, né? Quando a gente lança um edital, a gente faz um momento, tira dúvidas do edital também, né? Nós temos também bastante, nós temos agora um movimento que, se eu não me engano, tem uma empresa, acho que é a Via Cred, que está, eu acho que também está fazendo momento, né? Com as entidades de como fazer um plano de trabalho, um projeto. E lógico, né, hoje em dia está mais acessível também. Hoje a gente consegue, né, pegar bastante informação pela internet e tal. Mas as entidades, elas têm também voltado os seus investimentos para isso, né? Se a gente for pensar, porque hoje está tudo muito profissional, né? Não tem mais nada tem que ser profissional, né? Então, assim, está tudo regrado, tudo em lei. Então, elas elas já estão bem profissionalizadas nesse sentido. E lógico que a gente sempre tem que se atualizar. Então, por isso que a gente faz esses momentos também de atualização. Não adianta fazer um curso lá em 2000 e bolinhas e
porque ficou lá. Ficou lá, exatamente. Hoje já temos outras novidades, outras normativas. Outras e possibilidades também, né? Porque agora, no caso do idoso, a abertura para fazer direto no imposto de renda, ano passado foi a primeira vez. Foi. Então a gente está sempre atualizando, né? É importante. Eu lembrei agora que o governo do estado, agora não lembro se fazem 2 ou 3 anos já, eles fizeram uma alteração no decreto, né, onde as empresas que têm benefício fiscal de ICMS, elas são obrigadas a destinar para fundos especiais, que daí são idoso. E eu lembro que uma das conversas que a gente teve na BCR foi justamente essa, de que os fundos estaduais, eles tiveram um ganho muito grande nesse período. Porque faltou uma ação dos municipais, de encostar, chegar nessas empresas, gente, deixa aqui. Né? Então o fundo estadual, ele engordou. Tinha informação. E aproveitou esse espaço. E, né? Isso, alguma ação com relação a isso que vocês têm pensado? O que a gente trouxe, que eu acho que faz 2 anos isso, foi... não faz muito tempo, não faz muito tempo, foi pouco tempo. Na verdade, para a gente também foi uma surpresa, né, e uma surpresa boa para os municípios, lógico, principalmente como a gente sempre fala, né, Blumenau tem um poder de captação pelas entidades, muito projeto para arrecadar recurso, e essa era mais uma via, né, e via segura, porque não tem opção, né, é obrigatório, obrigatório, né, então a gente viu ali um grande potencial de arrecadação. O que acontece? Não é nem movimento dos municípios. Os municípios, as entidades, todo mundo fazendo um movimento de captação, ok. O problema é que quando você vai fazer no sistema lá do Estado, da Fazenda do Estado, ele só tem a opção do fundo do Estado. Entende? Ele só tinha a opção não sei se mudou agora, eu acho que ainda não. Não conheço, não é da minha área. Quer dizer, isso aí é um trabalho, se tiver que mudar, ou norma, ou está sendo um privilégio, é um trabalho político. Não é nem uma questão de privilégio, porque o município pode receber, o município porque pode fazer receber. Que nem é feito na Receita Federal, cadastrar lá o CNPJ dos fundos municipais, né? Isso. Só que o que acontece? Para o município receber, ficava um pouco inseguro, porque assim, a empresa aqui de Blumenau, ou da região que quisesse deixar o recurso aqui com relação ao ICMS, ele poderia depositar, transferir para a conta, pegar o recibo e segurar, e prestar conta depois. Mas qual é a garantia? Então eles foram direto no site da Receita Federal e fizeram lá, porque para eles era mais seguro, já saía tinha informação no sistema. Exatamente. Por mais que a gente dissesse, gente, porque nós também pedimos por escrito, queremos por escrito, para que as empresas que nós fôssemos orientar tivéssemos o respaldo de que com aquele recibo do fundo ele vai conseguir dar conta da parte dele lá, né, depois. E só que a gente teve todo o respaldo do Estado, também veio por e-mail, só que por si só isso não é suficiente ainda. Eles precisam organizar o sistema, eu acho que o decreto foi show, né, é mais uma via, como a gente falou, grande mesmo, e agora também o Estado, com esse recurso que arrecadou, vai ter que transferir para os municípios, né? Provavelmente, porque qual é a finalidade? Vai abrir projetos também, né? Ou abrir editais, inclusive teve um agora recente que foi aberto. O que eu quis dizer transferir para os municípios é que as entidades dos municípios vão poder se inscrever também, né? Isso que eu quis dizer. E esse é um ponto interessante, só se tu me permitir, que foi aberto. Eu dei uma fuçada nesse edital. Ele não fazia exigência de inscrição. Desde que contemplava o público, né, com os eixos e tal, tu não precisava ter vínculo com algum conselho municipal. Que eu achei interessante porque... Interessante por um lado, vamos dizer assim, né? Claro, talvez o ideal fosse, né? Mas abriu essa possibilidade para... Né? E ele tem algumas regras lá também, regional, né? Regional de Blumenau tinha um X número de valor, nem era tanto assim, no estado todo foram 6 milhões, então não é assim, vou dividir por todo mundo, dá um pouquinho para cada um só, né? Então assim, tinha uma limitação. Mas é um fundo que está gordo ainda e vai sair outros editais. Mas é um projeto novo, né? Que falaram 2 anos. Então ele está em evolução, está em criação. Então, acho que tem assim, se não está funcionando como a gente quer, né? Do município, ir lá e fazer pressão e buscar alternativa para facilitar. Porque é que nem nós falamos, a doação na declaração dá segurança absoluta para o cidadão. Exatamente. A doação lá, antes do ano,
Também, tá legal, mas se a entidade não fizer aquela declaração para a Receita, ele vai se incomodar. Ele vai ter que levar o recibo. Uma responsabilidade bem grande. Né? Então, o que a gente quer hoje é segurança em tudo, né? Facilidade. Né? Então, é um projeto novo, né? Acho que ele vai evoluir para esse número para poder destinar direto. Eu penso que não tem outro caminho. Eu entendo que é só um ajuste de sistema. Exatamente. Que não teve tempo, né? Sim, de repente saiu a normativa antes do ajuste do sistema. Fazer o modo da Receita Federal, botar lá o CNPJ do fundo, a pessoa já... E o Estado nos deu garantia, né? De que, né, se a empresa quiser deixar no fundo do município, é só fazer a destinação e apresentar depois, segurar lá. Então não tem problema. Só que justamente isso ainda, né, causa um pouquinho de certeza. Receio, assim, né? Sempre. Legal. Eu queria voltar 2 casinhas antes de uma palavra que a Alessandra trouxe da pontuação dos projetos. A pontuação dos projetos, né? Você mencionou alguma coisa que conforme o eixo ela pode ganhar um pouco mais ou um pouco menos. Como é que vocês estão enxergando esses projetos que estão chegando para vocês? Eles conseguem atingir um nível satisfatório de pontuação? Em termos assim, descarte de projetos, está muito alto? Vocês têm alguma noção com relação a isso? Olha, são bem poucos projetos que não são aprovados. A grande maioria vem com uma excelente qualidade, assim, na escrita, né, na forma como coloca a ação que vai ser realizada, os objetivos, de acordo com o edital, porque às vezes ele pode ser um bom projeto, mas se ele não tiver de acordo com o edital, com aqueles eixos, não vai ajudar muito. Né? A gente tem um critério, de repente, de valor para o projeto no edital. Se a entidade apresenta um valor com um projeto superior, a comissão já não pode aprovar, porque vai estar ferindo aquele edital. Mas a grande maioria são projetos muito bons, que a gente percebe que, né, que tem a possibilidade de um resultado positivo, de um impacto bacana para a comunidade e que tem a ver com aquela realidade daquela entidade. Então já traz essa história, né, as ações que já são realizadas por aquela entidade. E aí a pontuação dos projetos também está lá dentro do edital. Então lá vai ter um ponto, né, um ponto X para a metodologia, um ponto para se a justificativa está coerente, se aquele eixo que está lá no edital se aparece, né, se os eixos aparecem no projeto. Então os indicativos, né, se tem indicadores de resultado, impacto. Então, todos esses itens são avaliados pela comissão de seleção e aí a pontuação já traz ali dentro do edital. Mas, geralmente, a pontuação é alta. As notas são boas. Que bom. As entidades hoje têm que ter, no mínimo, 1 ano para buscarem a inscrição no conselho? Não, esse critério de período não tem. Eu fico imaginando porque talvez muitas vezes, né, eu imagino que um dos itens é assim a capacidade técnica, né, ou operativa, né. Muitas vezes você tem lá pessoas que já atuaram em outros lugares que têm assim uma experiência uma vivência de muitos e muitos anos que acaba trazendo para dentro da organização, né? Não só para... E tem entidades novas, né? O principal critério é a inscrição junto ao conselho. Então, essa é a grande dica aí para as entidades. Se eu trouxer alguém que está lá há 25 anos trabalhando já com política de criança, mas a nossa instituição abriu há um mês... conta aqueles 25 anos provavelmente também. Né, a análise em relação ao olhar do projeto vai ser igual, indiferente do tempo não é só papel, da digamos, entidade. Não é só númerozinho ou registrozinho de estatuto, é um conjunto que vai ser analisado. Do projeto é um conjunto, né, sempre de acordo com o edital. Porque ali, nós, no momento da análise, né, os servidores estão analisando e com base no edital. Então, ele tem que atender ao edital, claro, mostrar o seu impacto, a sua relevância, mas sempre atendendo ao que está no papel. Sabe por que eu pergunto? É que recentemente eu fiquei sabendo de uma... Não é aqui, é fora, é em outro estado, onde... determinada empresa abriu a possibilidade, um edital, para que entidades apresentem lá seus projetos. Primeiro passo, inscrição da entidade, para depois cadastrar o projeto. Só que quando a entidade tinha lá, por exemplo, 2 anos de
CNPJ, ela automaticamente caía fora. Entendi. E não se dava bola, às vezes, para a experiência, né, de quem faz parte dessa entidade, né? Então, não, só para entender essa questão tem. É que vocês olham efetivamente aquilo que... O que importa é a entidade apresentar todos os documentos que são os requisitos para inscrição no conselho, independente do período que ela está executando. Né? Por exemplo, as ILPIs. Quando vai abrir uma casa de repouso, no momento da inscrição, da abertura da casa, o gestor geralmente já dá entrada no processo de inscrição no conselho. As entidades que são de que cunho de ação mais social, às vezes demora um pouquinho mais até chegar, porque tem toda uma outra organização, né? E as LPIs são privadas, então já tem uma outra pegada, né? E também às vezes um pouquinho essa diferença. Mas o importante é procurar o conselho e fazer a inscrição. E aí, a partir da inscrição, vai ter a oportunidade de apresentar projetos e acessar os recursos do fundo, se tiver de acordo com a legislação. E a prestação de contas? Tá legal? Tem, assim, muita... Não, puxão de orelha? Como é que é o... A crise é dura ali na gestão? Não? A gente é bem... não, o pessoal, a equipe lá é bem boa, né? Também está bem em sintonia com a legislação, a gente precisa estar, né? Nós temos, a gente chama, né? O município de Blumenau, ele tem o órgão de controle interno, é uma secretaria, né? De controle interno, que faz também essa apuração bem minuciosa e aprovação ou não de prestação de contas, né? Mas cada área, cada secretaria tem as suas áreas auxiliares de controle interno, né? Então a gente já faz um filtro bem grande ali, né? A gente já traz bem redondinho para quando for para lá já não ter nenhum problema. Lógico, né, que a gente sempre tem dúvidas em relação, por exemplo, né, a aplicabilidade ou não dentro. Então a gente tem que sempre se voltar ao projeto, porque não é só simplesmente a apresentação fiscal, né, da prestação de contas, mas além da fiscal, ela tem que estar em consonância com a utilização do recurso proposto no projeto, né? Então tem tudo isso tem que caminhar junto. E tem acontecido, lógico, o que não está bem claro, bem objetivo dentro da prestação de contas, que muitas vezes a gente preenche o relatório, a gente quer dizer alguma coisa e na análise a outra pessoa tem um outro ponto de vista, a gente corrige isso, né, através de diligências, a gente diligencia a entidade, né, que no item tal a gente precisa de maiores esclarecimentos, maiores informações, e daí a entidade vem e nós, com base nisso, formamos então o parecer da prestação de contas. Tem devolução de recurso? Tem devolução de recurso às vezes porque tem regras, né? Por exemplo, a aplicação de recurso ele tem um período para aplicar, né? Não digo que seja, nós não temos o uso de recurso má fé, ou então a aplicação em coisas que não tinham, não. Geralmente problemas relacionados realmente a prazo, né, de entrega e a gente também precisa respeitar, né? Então, mas as instituições também estão bem cientes disso, elas têm feito um bom trabalho em relação a se profissionalizando cada vez mais em relação também às contas, né? Eu não sei se já é o momento, mas eu queria falar um pouquinho também de projetos governamentais. Por favor, fique à vontade. Porque tanto o FIA quanto o Fundo do Idoso, eles podem financiar através de editais de financiamento para as organizações da sociedade civil, mas também projetos para o governo, para ações voltadas para o governo. Alguns exemplos do FIA, né? Por exemplo, a gente teve um ano financiando o Paradesporto, né? Projetos fantásticos ali do Paradesporto, né? Nós tivemos também projetos relacionados à saúde, assistência social também, né? Com relação às medidas socioeducativas, acolhimento institucional. Então, o recurso, ele não necessariamente os projetos governamentais compõem um banco de projetos, mas uma vez que esse recurso está no fundo, ele pode sim financiar, legalmente é possível financiar também projetos governamentais. Né? Só para deixar esse parênteses, tanto do idoso... Mas sempre passa pelo crivo do conselho. Sempre passa por um processo de seleção. O caminho ele é um pouquinho diferente, ele não passa por edital de chamamento, porque o edital de chamamento com base na Lei 3019 é voltado às organizações da sociedade civil. O governo é feito uma seleção de projetos também feito uma seleção, se entram ou não dentro dos critérios estabelecidos, né? E eles também são financiados. Então,
né, tem várias ações ali bem bacanas que também são financiadas para a família, né, com aquela questão Também intergeracional. Também apresenta projetos. Secretaria de Desportos também apresenta projetos, né? Serviço de acolhimento, né, para criança e adolescente, a gente tem os abrigos, então às vezes precisa adaptar, reformar uma sala de brincar, qualificar, né, aquele material que as crianças utilizam, então esses são projetos que podem ser apresentados através do governo para o conselho. Mas sempre o conselho quem vai dar O conselho é que vai dar vai validar. vai validar Então, a assim, resolução. a gente estava, né, trocando as figurinhas antes do encontro de hoje. Um dos órgãos de controle é a Câmara Municipal. Né? Mas a Câmara não tem poder de decisão sobre os projetos. Isso é uma competência do Conselho. Dos conselhos municipais. Isso. Tá, ok. Embora que para formalização dessa parceria existe um caminho ali que terminou a formalização, iniciou-se a formalização após a captação do recurso, após o financiamento, a gente precisa ter autorização legislativa para o repasse de recurso. Isso é um procedimento independente de se é de fundo da criança, fundo do idoso, se é qualquer repasse que venha de qualquer outra de emenda parlamentar, qualquer natureza que venha a repasse de recursos para a entidade, a gente precisa ter uma autorização na Câmara de Vereadores. Aí a gente chama de lei autorizativa. Então, nós encaminhamos para a Câmara, ela aprova, né? Através de uma lei, né, formatada, volta, então ele compõe o nosso processo ali da transferência de recursos para a entidade. Após a seleção, Após né? a seleção. Depois, exatamente. quando o conselho terminou o trabalho dele, aí encaminha para a Câmara, para a lei autorizativa. E outra questão também, né, do governamental, que eu queria só fazer um parênteses da importância também, hoje tem uns 2 ou 3 anos, 2 anos, o Tribunal de Contas, ele abriu a possibilidade para os municípios custearem o subsídio da família acolhedora. Família Acolhedora, que é um programa de acolhimento, né, mas não institucional, a família acolhedora com recursos do FIA. Então, esse também é uma ação governamental, né? A família acolhedora, ela evita que a criança ela vá ficar numa instituição, num abrigo, né? Ela passa a fazer parte, por exemplo, de famílias selecionadas através de entrevistas e nessas famílias elas recebem um subsídio para ficarem com essas crianças até determinação, que a determinação judicial venha ou para retorno para essas famílias ou para adoção. Então essa condição, né, até bem inovadora de acolhimento de criança, né, familiar, de criança e adolescente, ela também foi aberta a possibilidade de subsídio pelo FIA. E Blumenau aderiu a esse financiamento. O FIA, então, o recurso que está no FIA, que também é fruto dessas destinações do imposto de renda, também financiam esse programa. Bacana. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu não vou deixar o meu amigo ensaio justo. Não, mas está preparado para tudo. Mas quem sabe isso a gente vai pesquisar a respeito disso. Se isso é uma renda tributável ou não. Da família. Aí nós temos que recorrer aos compêndios. Isso. Da forma como Sim. declarar. É uma renda, né? A família acolhedora, né? Exatamente. Olha, em tese porque você vê o auxílio emergencial é tributável. Tá? Né? Fazendo uma analogia assim. Né? Mas aí depende também da renda, se ela está no nível de renda. Ele vai ter um enquadramento ali, né? Exatamente. Se ele ganhou mais que R$28 mil, ele a soma que vai dar. Mas eu acho que não tem nenhuma regulamentação ainda bem clara em relação a isso, né? É algo novo também. Mas já isso vai entrar aí no radar, né? Não é relevante, mas assim, está na legislação, tem que ser aplicado, né? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Se tiver, por exemplo, acolhimento de 2 crianças, é 2, é proporcional. Um salário mínimo por criança. Por criança. Na verdade, o valor, ele é um apoio. Sim. É um apoio. Porque as famílias que se cadastram são famílias que realmente querem receber a criança, querem fazer, né, a diferença ali nesse processo. E tem bastante procura para isso?
Agora está tendo bastante bom, procura que bom. de famílias, a gente está com uma Acolhedoras, campanha. né? E E talvez essas famílias acolhedoras são candidatas a Não pode. Não pode. Tá, não tá realmente aquela família, ela sabe que ela vai receber por um período determinado e que 2, 3, enfim, pode demorar um pouco mais, a criança ou retorna para a família de origem ou ela é encaminhada para adoção. Então, a família que recebe, ela sabe que ela está fazendo aquele papel temporário, de família, né? Temporário, bem como o senhor falou, e né, de dar amor, de dar carinho, né? De levar na escola, levar no médico, a rotina de uma família. Só que por um período temporário, para que ela não esteja no acolhimento institucional, não esteja no abrigo. É muito melhor para a criança estar numa família e ter aquela rotina familiar e recebendo, né, carinho e amor naquele momento. A gente está com uma campanha bem bacana, bem forte, né? Até, né, tá nos veículos de comunicação da prefeitura. A Semudes agora está com o Instagram, né? É blumenau.semudes, eu acho. E é bacana acompanhar quem tem, de repente, um pouquinho de curiosidade, né? Para saber, será que eu me enquadraria numa família acolhedora? Dá uma olhadinha no que a gente tem de material, de depoimento, que é maravilhoso. A gente até fica muito emocionado. Aqui tem um pouquinho a fotinho aí da campanha, né? Não sei se vocês já viram, mas a gente pode estar encaminhando. A gente vai tentar inserir no vídeo também. Na verdade, eu vou logo pedir para divulgação de campanhas e contatos aí, o que a gente conseguir levantar. Ótimo. Vai ficar registrado também para a posteridade aí, né? Legal. Que mais nós temos aí para compartilhar? Então, acho que é legal a gente deixar o contato também da Gerência de Apoio aos Conselhos, né? O telefone é o 3... Então a gente vai segurar isso então tá bom. Porque eu quero fazer uma pergunta aqui pro Dr. Edson. Eu vou ter problema se eu fizer alguma destinação para os fundos? Eu, pessoa física, tenho problema em fazer? Não, se você fizer, como a gente falou, durante o ano até 6%, a entidade vai ter que fazer a informação para a Receita para cruzar e automaticamente. Se você fizer a destinação agora na declaração, que é o 3%, limitado a 3%, desde que não ultrapasse os 6% das outras destinações do ano anterior, recolher o DARF até o último dia da entrega da declaração, tranquilo, a coisa vai acontecer naturalmente. Se não recolher o DARF no dia, não adianta recolher depois para o fundo, tá? Se tinha restituição, vai voltar, vai vir o normal. Se tinha a pagar, ele vai pagar essa diferença com multa e juros, como se fosse um tributo em atraso, como qualquer outro. A gente está falando muito da pessoa física, né? Mas só lembrando que também a jurídica pode doar, né? Uma coisa que eu queria falar, nós falamos da pessoa física, o contador, né? Um grande instrumento, ou quem faz através do contador, tem muita gente que faz através de outros profissionais, mas na pessoa jurídica, tem um contador, então o que eu estimulo? Se alguém que é do lucro real quer destinar o seu recurso, converse com o seu contador, incentive ele, cobre dele, né? O lucro real pode doar e também não vai ter problema, porque é descontado na contabilidade mesmo. A gente tem exemplo de grandes empresas aqui de Blumenau, e não só de Blumenau, da região também, que durante muitos anos já já faz essa doação, já tem essa prática, já tem essa prática, não temos nenhuma ocorrência de nenhum problema que tenha ocorrido, que tenha, né, acontecido. E outra coisa interessante também da questão da pessoa jurídica é que ela pode destinar, por exemplo, para o FIA e para o Fundo do Idoso, que não competem entre si. O 1% pode ser tanto para a pessoa, tanto para o FIA quanto para o idoso. Então, 1% para cada um, exatamente. Coisa que me lembra, a única coisa é que a pessoa não pode restituir aquilo que ela doa, ela só pode deduzir a pagar, né? Mas normalmente tem a pagar, né? E falando da pessoa física, né, que agora a gente reforçando aí o prazo até 31 de maio para fazer a doação, no momento do preenchimento da declaração é importante a pessoa procurar lá no item doação diretamente na declaração e procurar o FIA ou o FMI, então do município de Blumenau. Então ela localiza, né, escolhe ali, seleciona aquele item e aí pode fazer então a dedução, né, de até 3% do seu imposto de renda. Quando ele terminar a declaração, já imprime o DARF com o CNPJ do FIA. O legal é que o próprio programa ele já dá, inclusive, o valor que você pode, o máximo que você pode dar, né? Isso é bacana. Isso é um estímulo, né, que o próprio fisco
própria... Não tem erro, né? Tá estimulando ali, não tem erro, não. E como a gente já, né, até já conversou, mas até para reforçar, quem fizer a doação e não fizer a indicação do projeto, ele vai ficar no FIA, vai financiar tudo isso que a gente já falou, todas essas ações governamentais, abertura de editais de financiamento, né? Mas quem quiser também escolher o seu projeto, também pode acessar lá o site da Prefeitura, né, procurar projetos FIA Blumenau, que lá vai ter um rol, né, de projetos e de entidades, muitas vezes que até do próprio bairro ali, para apoiar. Certo? Isso que a Cris falou é bem importante, porque às vezes a pessoa não quer se preocupar em estar olhando qual projeto, né? Às vezes a pessoa não quer fazer o indicativo, mas a gente garante, né, a responsabilidade aí no uso do recurso, né? Então ele é acompanhado pelos conselhos municipais, tem todo o controle, então mesmo se a pessoa não fizer o indicativo do projeto, o recurso está indo para o fundo, onde vai ter um controle, uma transparência, uma fiscalização, e as pessoas podem ter certeza que vão estar fazendo aí uma boa ação. Com toda certeza, com toda certeza. Uau, que bate-papo, hein? Muito bom, passou rápido, hein? Passou rápido. Olha aí, gente, hein? Olha só, que bacana. Assim, eu acho que o tema não se encerra, né, porque a gente sempre pode explorar mais algumas questões, né? Quem sabe num próximo encontro trazer assim experiências, depoimentos talvez, algo nesse sentido, até como uma forma de estimular também como esse dinheiro está chegando lá na ponta, nos beneficiários, né? A gente falou das organizações, falamos da gestão do dinheiro, falamos que é possível fazer, né? Mas ouvir, né? E certamente em algum momento a gente vai ter aqui no podcast alguma dessas instituições que faz uso disso. Isso é legal. Então elas falarem, né? Isso vai ser muito bacana muito também. Rico, Bem emocionante. Quem está lá na prática, né, executando os projetos, né, tá falando aí do resultado, é muito bacana. Até a gente que está no dia a dia da gestão, que a gente imagina que conhece, que sabe do que está falando, quando vem uma entidade contar pra gente que resultado que deu todo aquele trabalho, né, que a gente fez. Só quem vive, só né, quem vive. a realidade. É muito bom. Né, muito com as bom. crianças, com os idosos, enfim, né, com o público que vai estar atuando. Muito bem. Só queria falar, tem empresas que têm programas dentro do seu quadro funcional para fazer destinação ao FIA. Há um tempo atrás eu participei de um evento da Unimed. Tá? Ela tinha um projeto próprio, parte inclusive ela financiava os médicos, seus associados, né? Quando vinha a restituição, o associado devolvia. Não sei se continua esse projeto, mas achei assim muito interessante. Muito interessante. Não, a Unimed ela não está fazendo no momento. Não sei se está fazendo, mas não tá. Nem para o fundo do idoso, talvez para outro. É que ela tinha um projeto próprio ali, né? Então, aí esse final de semana eu estava conversando com um amigo meu, comentando que vinha aqui, ele trabalha no Itaú. Ele falou, o Itaú também estimula muito os seus funcionários a fazerem doação para o FIA. Então, é um trabalho que dá para fazer em empresas da nossa cidade, né? Que não estão fazendo, né? Eles estimular os seus colaboradores, seus lá do Folha Departamento, a fazer destinação, porque pouca gente conhece, a gente fala, mas assim, conhece, não se sensibiliza. Eu acho que quem viu agora a prestação de conta delas, né? Como é que é feito, todos os controles que tem, vai dar mais confiança, vai dar mais credibilidade. Né? Que é fácil doar, né? Não é doar, é transferir. Né? Não custa nada para ninguém, pro cidadão que está fazendo o declarante. Né? Ele está simplesmente dizendo aonde ele quer que coloque aquela parcelinha do imposto de renda dele. E vocês já me disseram que ele pode escolher até o projeto. Né? Isso eu não sabia. Eu sabia que ele podia escolher a cidade, né? Que bom. Eu vou, assim, só largar uma ideia, assim. A gente, às vezes, tem que olhar para as cidades vizinhas e ver o que elas fazem, né? Joinville fez um lançamento, o conselho de lá, de um selo. Tipo assim, um selo amigo do conselho, amigo do Fundo da Infância, para estimular empresas, e acho que mais lá é mais focado para empresas, né? Mas como uma forma de reconhecer, de celebrar aqueles que ajudam ao fundo. Eu tenho assim, particularmente, eu acho que o brasileiro gosta de botar um selinho, né? Né? Medalhinha. Já teve essa Ideia, discussão e temos que retomar. Põe no quadro, põe na rede social, né? Como uma forma de acho que inclusive estimular. tem no planejamento
do conselho, essa questão do selo. Ano passado já tinham conversado sobre isso. E agora com a tua dica, mais um incentivo para a gente tirar da pauta e colocar na prática. Ao esporte, ela inclusive lançou um edital recente agora do selo Amigo do Esporte, que vai ser destinado para, não sei quais são os critérios, mas tanto para a pessoa física, vai ter um selo para a pessoa física e vai ter um selo para a pessoa jurídica, aquelas que acho que para a imagem institucional vai ser interessante para uma empresa. Empresas, Imagina ela ter lá nas suas páginas sociais lá, que aquele selinho ali, né? Pô, ela é uma empresa cidadã. A empresa que está preocupada aí com ESG, com balanço social, olha, quem sabe e é mais bacana uma essa valorização, né? É uma É forma um de valorização, né? conhecimento. Aquela que faz, que está preocupada, e a gente sabe que nem todas, né, fazem a doação, então valorizar aquelas que têm feito, né? Estimular as outras, né? Muito Tá bem. anotado. Bacana. Ideias boas são bem-vindas. Sempre. Vamos lá, agora nós vamos para Os contatos. Então, a Gerência de Apoio aos Conselhos da CEMUD está à disposição. O nosso telefone é o 3381-6640. Podem pedir para falar comigo, Alessandra, ou com a equipe também. A gente está à disposição para orientar sobre a inscrição nos conselhos, falar sobre os fundos, principalmente sobre a inscrição, que é o primeiro caminho aí para o acesso, né, depois aos fundos especiais também. Então, a gente está à disposição. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade. Foi um momento muito agradável e de aprendizado também. Tem e-mail também que possa se divulgar da secretaria? Sim, eu vou passar o e-mail da gerência, que é gac@blumenau.sc.gov.br, e a gente tem o e-mail do gabinete também da CEMUDES, que é cemudes@blumenau.sc.gov.br. Ótimo. Ok? E quem precisar informações na Receita Federal, acessa o site, lá tem A as Receita hoje informações não também. se conversa, mas é tudo pela internet, né? O perguntas e respostas tem bastante informação, e na declaração, pouca gente usa, tem uma ajuda. Ali ele responde quase que a totalidade. Se você clicar no botão ajuda, você tem ali tudo que... Eu sempre digo, muito melhor o que se vê escrito, se vê na parte da instituição, do que você ouve da voz de um servidor, que às vezes pode se equivocar tanto na pergunta quanto na resposta. A pessoa fazer uma pergunta e responder outra. Às vezes você responde uma coisa, a pessoa quer... Né? Então muito mais confiável. Eu, quando eu vou dar alguma orientação aí, agora nós temos no SESCOM, mês que vem, eu sempre, quando faz a pergunta, eu levo, tá na resposta tal, porque ali está documentado, né? Não é o meu comentário, para ter complemento, né? Então, na Receita, a página da Receita, ela é vinculada no Imposto de Renda e outros assuntos, tá bem, com bastante informação e acho que suficiente para esclarecer. Ótimo, ótimo. Nossa, eu agradeço demais aí, né, que vocês toparam aí o desafio também de estar aí para esse bate-papo. Até amanhã esse episódio vai estar no ar, então a gente também pede assim para divulgarem, para compartilharem, né? Manda o link pra gente. Para você que vai nos assistir também, compartilha, curta, né? Faça sua inscrição aí no canal, né? Que é muito importante. Vou para a dica de leitura de hoje, né? Todo episódio eu sempre trago uma sugestão de leitura. Então tem esse livreto aqui, Elaboração de Projetos Comunitários, abordagem prática. Professor Tenório é quem organizou, então são alguns artigos aqui de pós-graduação, para pós-graduandos aí da FGV. É muito bacana, assim, que ele tem bastante ilustrativo, então assim traz uma série de esquemas aí que facilita também as entidades aí a buscarem auxiliar elas, né, na construção dos projetos, né. Sempre que dá, a gente ajuda com dicas, com leitura fundamental, né? A gente já conversou também sobre isso, dessa profissionalização das organizações. Dr. Edson, muito obrigado. Cris, muito obrigado. Alessandra, muito obrigado. Antes da gente encerrar ainda, vou dar um brindezinho aí para cada um de vocês. Obrigada, que lindo. Muito obrigada. Outro Lindo dia, mesmo. quando eu mandei Obrigada fazer esses mousepad, eu entreguei um para minha esposa, ela assim,
Até que enfim, mousepad, né? Beijo, meu amor, te amo. Bem bacana mesmo. Muito útil. Não, sempre é muito útil, né? Legal. Gente, muito obrigado por esse episódio. Semana que vem tem mais um muito legal também. Vamos falar sobre escotismo, então não perca, né? E estamos aí. Muito obrigado, gente. Obrigada.